Este vídeo é dedicado à consolidação processual e substancial, que, na minha opinião, é um dos assuntos mais relevantes que nós temos em matéria de recuperação de empresas, até porque envolve a noção de grupos econômicos, grupos de sociedades, e nós temos muitos casos, principalmente os mais relevantes do país e a partir de médio porte, que envolve esse tipo de situação. Como, aliás, entre os mais conhecidos, o caso da Oi, o caso da Odebrecht, o caso da OGX, Sete Brasil e outros tantos mais que poderiam ser mencionados. A jurisprudência nos últimos 10 anos pegou de um momento de surpresa muito grande para uma enorme evolução. Atualmente, a controvérsia é muito reduzida e o projeto, com todo o respeito das eventuais divergências, apresenta um grande retrocesso no ponto. Existe uma mistura entre grupo de sociedades e confusão patrimonial e outros diversos problemas mais que analisaremos agora tópico a tópico. A consolidação processual envolve a noção de grupo econômico e a possibilidade de coordenar atos de procedimentos que, se não fosse por essa forma, talvez tivéssemos várias recuperações tramitando em locais distintos, se sediadas em comarcas diferentes. Portanto, se nós tivermos três recuperandas, cada uma sediada em uma comarca, por uma ideia mais tradicional, ligada à noção jurisprudencial mais antiga, de litisconsórcio facultativo e a questão da competência ser absoluta, ou seja, não poder modificar, nós teríamos que ter procedimentos em locais diversos, três recuperações de um mesmo grupo tramitando em locais distintos. Por outro lado, com a ideia de consolidação processual, agrega-se a noção de que é necessário unificar estes procedimentos para coordenar os atos e, se for o caso, permitir, numa outra etapa, uma unificação de plano. Mas a consolidação processual, por si só, não indica uma unificação de obrigações e responsabilidades das devedoras que permanecem, por enquanto, autônomos. Em relação à consolidação substancial, nestes casos existe uma unificação de ativos e passivos. Se retira a independência patrimonial dos devedores em razão de duas formas: ou por consolidação substancial voluntária ou obrigatória. Fala-se em consolidação substancial voluntária quando existe, claro, uma estratégia do devedor de oferecer a consolidação como um meio de recuperação, mas também uma concordância dos credores, por exemplo, por maioria em assembleia, que concordem com esta possibilidade, com este meio de recuperação. A consolidação substancial obrigatória, por sua vez, é determinada por um juiz. E apesar de algumas menções doutrinárias e jurisprudenciais de que é possível isso por existir um grupo econômico ou um grupo de sociedades, o que realmente justifica é a existência de confusão patrimonial, nas suas mais variadas formas, e se essa confusão patrimonial for indissolúvel. Se de fato não tem como voltar à situação anterior e ocorreu uma disfunção societária e os patrimônios de devedores distintos foram todos unificados por sistema de caixa único ou outras formas mais, não há como ignorar essa situação. Diga-se de passagem, para os credores que alegam que foram prejudicados com a unificação patrimonial porque investiram numa sociedade que era mais capitalizada, também nós teremos, se ignorarmos a confusão patrimonial, outros tantos credores que terão suas garantias esvaziadas porque o seu patrimônio já foi esvaído para outra sociedade. Portanto, estamos escolhendo qual credor prejudicar e, por isso, a unificação de ativos e passivos é a melhor solução cabível nesses casos. Passada uma visão geral dos institutos, vamos agora ao que o PL 4458 de 2020 diz sobre consolidação processual. E neste ponto, existe um indicativo de uma possível restritividade maior de hipóteses em relação à jurisprudência. Basta observar o artigo 69G, que diz que somente é possível consolidação processual nos casos de grupo sob controle societário comum. E isso remete à legislação societária, que normalmente exige maioria de capital social, poderes para eleger a maioria dos administradores, e, portanto, talvez não seja aplicável uma série de casos que hoje são reconhecidos jurisprudencialmente. Por exemplo, no caso de grupos familiares, em que alguns parentes detêm algumas sociedades e outros outras, mas na forma societária, apesar de talvez haver uma atividade coordenada de fato, não seria possível, a priori, dizer que há um controle. E daí por diante, seguiria uma necessidade de uma maior digressão jurisprudencial para resolver estes problemas.
Um ponto curioso da proposta, da reforma, é que atualmente existe uma discussão se os cumprimentos que são necessários de requisitos por mais de uma devedora no mesmo procedimento, se eles devem ser conjuntos ou não. E neste ponto, a redação atual do 69G, parágrafo 1º, indica que somente é exigível a apresentação individual das recuperandas dos documentos do artigo 51, por exemplo, extratos, contabilidade e assim por diante. Mas não menciona o artigo 48 como objeto de cumprimento individual por cada devedora, o que pode fomentar o debate já existente a respeito da necessidade de termos todas as recuperandas com pelo menos 2 anos de atividade. E, portanto, pode aumentar a chance de que se compreenda jurisprudencialmente que é possível que algumas recuperandas tenham 2 anos e outras não, se o grupo perfaz o cumprimento de 2 anos de atividade exigido em lei. A consolidação substancial voluntária, na reforma prevista, não está nem afastada e nem regrada. Aliás, a menção mais próxima que aparece está no artigo 69, e caput e parágrafo 1º, que indica a possibilidade de um plano único, mas ainda assim respeitando uma separação dos patrimônios ativo e passivo das devedoras. Portanto, da forma como posta a redação, pode surgir uma dúvida se o silêncio afinal da lei é eloquente e, portanto, caberá uma controvérsia se nós teremos a consolidação substancial voluntária para os casos regrados por esta lei. Já a consolidação substancial obrigatória está baseada no artigo 69J do projeto. E é uma redação bastante confusa e equívoca. Tem vários problemas. Mistura a noção de grupo de sociedades, grupo econômico, e ao falar de confusão patrimonial utiliza a palavra interconexão, que tem um sentido bastante diverso, e tem, no final das contas, a noção de confusão patrimonial indissociável, mas da forma como coloca diz, de modo que não seja possível identificar a sua titularidade sem excessivo dispêndio de tempo ou de recursos. No final das contas, acaba exigindo, o que é natural, que a consolidação processual seja uma etapa anterior. Por outro lado, como a consolidação processual pode ocorrer, mas não porque existe confusão patrimonial, somente quando existe um grupo de sociedades, a confusão patrimonial não é um requisito, pode acontecer casos em que não ocorra grupo, mas tenha confusão, não se possa fazer a consolidação processual e a substancial por tabela não, salvo um entendimento diverso de doutrina ou jurisprudência numa construção posterior. O referido artigo, além de exigir confusão patrimonial, também exige pelo menos 2 de 4 requisitos: garantias cruzadas, relação de controle ou dependência, identidade total ou parcial do quadro societário e atuação conjunta no mercado entre os postulantes. O primeiro requisito, garantias cruzadas, é normalmente utilizado para provar a confusão patrimonial. E daí pode gerar uma dúvida. Se afinal de contas, isso aqui é um requisito fora a confusão patrimonial, será que isso aqui é prova para confusão patrimonial? Vai gerar uma confusão que é natural. Os outros 3 itens, eles provam talvez relações societárias ou outras coisas mais, mas não prova uma confusão patrimonial que justifique ou que remova a hipótese de unificação de ativos e passivos. Portanto, são requisitos que, em parte, alguns difíceis de cumprir, mas quando eventualmente não for este o problema, por que gerar a restrição? E diga-se de passagem, não é lógico restringir, nos casos de confusão patrimonial, que a recuperação seja unificada, inclusive em ativos e passivos, se numa eventual falência, isso seria razão por si só suficiente para unificar ativos e passivos entre as massas falidas. Porque a confusão patrimonial na falência seria fundamento suficiente para tais casos. Resumindo uma visão geral do projeto, o que se observa é que a existência de regras, agora previstas para os operadores, conforme o projeto ao menos, permite que haja maior cuidado quanto a requisitos para a consolidação processual substancial. Hoje, o que mais se vê na prática é a chamada consolidação substancial silenciosa, aquela que ocorre porque ninguém se manifesta, nem o juiz, nem o promotor, nem os credores, sobre observância de requisitos para consolidar processualmente ou substancialmente. Também não existe no projeto um cuidado
quanto à eventual malícia do devedor de escolher quais recuperandas entrarão. Afinal de contas, se existe um grupo econômico, um grupo de sociedades, uma confusão patrimonial, quais recuperandas devem entrar e por qual razão algumas serão excluídas do procedimento. O projeto também resolve alguns problemas, na sua maioria já bem tratados por doutrina ou jurisprudência. Tem pequeno avanço só de consolidar uma lei, mas ao custo de criar excessivas e, na minha visão, ilógicas restrições ao procedimento que mereceriam ser repensadas.